Na natureza existe um pássaro que se chama chupim ou choupinho. Me lembro quando criança via muito isso na fazenda. E meu pai contava para nós, ainda criança, que aquele passarinho era muito esperto, vamos dizer assim. E ele gostava muito de aproveitar, porque ele sabia quando, principalmente um papagaio, com a sua amada, estava lá num ninho, num buraco grande onde se fazia numa árvore, ou seja, na mata. E quando a fêmea saía, tinha colocado seus ovos e saía, ele aproveitava o momento que o ninho estava sozinho, ia lá e colocava os seus ovos também. Aí o papagaio vinha, mais a sua amada, e se chocavam aqueles ovos. No entanto, já não era mais 2, eram 4. E o que era engraçado que quando os pássaros nasciam, devido à escuridão lá da mata e também do próprio ninho que era fundo, o pássaro, a fêmea do papagaio, sabia que ela tinha colocado 2 ovos, mas que também ali já se tinha 4 filhotes. E saíam para buscar comida para esses filhotes. Sempre o pássaro que invadiu o seu ninho era o primeiro a abrir a boca para comer a comida que ela trazia para os seus. E ela teria que fazer isso várias vezes, porque era 4 filhos para se alimentar. 4 filhos. E quando já criavam as plumagens, 2 era verde e 2 era preto, de cor preta. Aí, antes dessas plumagens, até então, o casal de papagaio nunca tinha percebido que as cores deles, e ele também não deixava se perceber, porque estavam num buraco escuro, lá na mata, e acontecia que eles, já ganhando pernas, eles saíam do ninho, só então que a papagaia ou papagaio sabiam que teriam sido iludidos, tratando de 2 filhos alheios. Mas eu acredito que eles saíam, ganhavam perna, voavam e faziam o mesmo que os pais deles fizeram com eles. E assim eu conheci esse encantamento na natureza. Por exemplo, até os passarinhos nessas alturas são espertos ou têm preguiça de fazer seu próprio ninho. É uma coisa que às vezes deixa a gente até a pensar. Mãe, fala pra mim a história, a diferença das plumagens. O pássaro dourado, como que é? O pássaro preto, um é preto, outro é chupinho, outro é dourado, como que é? O chupinho, que eu conheci ainda criança, é um pássaro fino, bastante esperto. Cadê a filmagem? É um pássaro fino, bastante esperto, muito alegre, muito assim extrovertido. O pássaro preto também tem assovios diferentes. E o melro é aquele preto. Como que é o nome dele? Esse melro? Melro. Chama pássaro melro. O melro, pássaro melro, ele é preto com detalhes de ouro, ou seja, peninhas amarelas nas asas. Uhum. Então eu conheci esses 3 pássaros pretos na natureza. Ainda quando criança, convivia muito com eles, porque esse chupinho, por exemplo, era um arrasador de arroz. De arroz? Papai plantava arroz e eles, de bando de 200, 300 pássaros, voavam e destruíam ali, em poucos minutos, por exemplo, um tanto muito bom de arroz. Então meu pai tinha pessoas para tocar esses pássaros, porque o pássaro preto também faz isso, mas o chupinho fazia mais. Uhum.
Então eu conheci na natureza esses 3 pássaros de muito, assim, de muita valia. Por exemplo, pessoas que conhecem por causa do canto, por causa da esperteza deles. E eu convivi muito com esses passarinhos na natureza. Mãe, muito obrigado pelo depoimento da senhora com relação ao chupim, como que é? É, chupim. Eu conheci por chupim. É. Agora, eu não sei se ele era um chupão, né? Porque ele era muito esperto. Então, não fui atrás ainda para saber se realmente esse era o nome dele. Mas eu conheci ele lá, ainda quando criança, por esse nome. E os outros, eles têm esse nome mesmo? É, pássaro preto, que é o pássaro preto, que todo mundo conhece. E o melro. O preto é aquele que a gente brincava quando criança? Como que chama? Não, não é aquele pititico, não. É o pássaro preto mesmo. Ele é um tamanho normal. Normal, assim. O tamanho de uma coruja? Não, é menor. Menor um pouco. Não, o pássaro preto. Não é o anu, né? Não. Não é o anu, não. Não é o anu. O anu também já é um outro pássaro, mas mais lento, mais assim, bem devagar. O anu não é capaz de fazer mal a ninguém. Não, como os outros também não é capaz de fazer mal. Mas só o fato de comer os arroz na fazenda, né? Então, já ficava mal o comedor de arroz. E eles destruíam mesmo, assim, muito arroz. Onde eles assentavam, não tinha como mais aproveitar aquele arroz. Eles destruíam de uma maneira terrível. Então eles faziam mal, então, a plantação. Porque eles gostam muito de comer arroz. Eles gostam muito. Então é devastadores de arroz. De arroz, exatamente. Mas o anu não. O anu é um pássaro preto, de cor preta, mas não é capaz de ofender nem de destruir nada na natureza. Só come aquilo que é necessário. Exatamente. Bichinhos, né? Cupim, alguma coisinha assim. Mas tem essa sem vergonhice do ovo. Aí depois o chupim, o pássaro preto, não tenho conhecimento. Ele não faz isso. Ele não bota os seus ovos em outros ninhos. Mas o chupim, que é o amigo do pássaro preto, não sei porque são todos quase semelhantes, esse é capaz de fazer um desastre e é esperto porque põe seus ovos em outros ninhos e não tá nem aí. O importante é colocar os ovos e deixar que os outros criem. E a família só vai aumentando. Ele é um sem vergonha, mano. Aumenta de uma maneira terrível. Terrível. Porque todo lugar que ele passa, ele coloca ovos em ninhos alheios. Davi, você tá escutando essa história da vovó? Isso é a história da vovó. Do louro. É louro, né? Antigamente a gente chamava o papagaio de louro. Parece que o que solta ovo. Como, Davi? Parece? Parece que solta ovo. Mas é engraçado lembrar o passado, assim, no sentido da natureza. É muito bom. É muito legal. É muito bom. É muito legal. Só que também a gente percebe que os pássaros são inteligentes, né? Eles vêm também com uma mente assim bastante, como se diz, se a gente for parar para pensar e querer estudar o caso, não vai faltar estudo para a gente observar todas essas coisas. É verdade. Gravava muito, mas... Agora tá acabando mesmo, só tem 42 minutos. Você? Fala, gato. Fala alguma coisa da história do pássaro. Pássaro é tipo loiro. O pássaro é loiro, é? Tipo loiro. Como que é? Essa história você não sabe ainda. Eu não sei. Então me conta, vai. Sua avó falou. Sua mãe, sua avó, a sua avó, que é minha mãe. Sua mãe falou. E assim ficamos com a história do chupim, né, mãe? A história do chupim.